noite, galera. Vamos para o nosso primeiro vídeo desse ciclo aí de microbiologia. Espero que você esteja me ouvindo bem aí. Enfim, a gente vai estar ajeitando algumas coisas no decorrer dos vídeos. Esse nosso primeiro vídeo, hoje a gente vai estar trabalhando a microbiologia, iniciando com bacteriologia básica, que é a primeira unidade desse livrozinho aqui, ó, que é a nossa bibliografia básica para a microbiologia, beleza? Essa série aí de 4 vídeos, mais ou menos, vão ser todas trabalhadas daqui. Quem não me conhece, quem estiver assistindo de fora, enfim, se alguma pessoa estiver externa ao curso estiver assistindo, eu sou o enfermeiro Rômulo, tá? Vou estar apresentando nesse ciclo aqui um pouco sobre microbiologia de acordo com esta literatura. Como eu falei, a gente vai estar trabalhando, começando mesmo com bacteriologia básica, que é a primeira unidade do livro. Lembrando que ela trabalha bacteriologia muito bem na parte inicial e tem a continuação dela com bacteriologia clínica. É importante a gente entender de bacteriologia básica, diferenciar os tipos de células bacterianas para outros seres vivos, diferenciando principalmente esses 3 tipos de células aqui. Tá? Primeiramente, aquela antiga definição lá que a gente vê desde o ensino médio mesmo, células eucarióticas, procarióticas, tá? E incluindo aqui também, como a gente trabalha em microbiologia com foco nos micro-organismos causadores de patógenos, onde a gente vai trabalhar eumintos, protozoários, tá? Esses dois na classe de parasitas. A diferença primordial entre esses dois aí, eu vou ter parasitas eumintos que são pluricelulares, enquanto os protozoários são unicelulares, tá? Isso é assunto, na verdade, para aulas futuras. Vamos ter também os fungos, que é pouco abordado nesse livro, tá? Além de bactérias e vírus. Então, esse livro, né, ele trabalha essas 5 classes de micro-organismos aí, começando aqui com bactéria. O vídeo seguinte será sobre vírus, beleza? Então, primeiramente, bora diferenciar tipo celular bacteriano, viral e eucariótica, né, que se encaixa tanto para reino vegetal, animal, enfim, de fungos também, de protozoários, beleza? É importante a gente classificar, trabalhar então na parte mais fundamental, essa classificação para procarióticas e para tipos de vírus também, para essa característica dele, que a gente vai ver que não chega nem a ser bem uma célula. Tá? Por isso vem a discussão do vírus sobre ser vivo ou não, enfim, e há discrepâncias ali entre algumas literaturas. Tá? Primeiramente, o conceito principal de célula eucariótica, que vai diferenciar uma célula eucariótica de uma procariótica, é principalmente a questão do núcleo. Tá? Eu vou ter células eucarióticas aqui com um núcleo bem delimitado, com uma membrana nuclear, onde eu vou chamá-lo de núcleo verdadeiro. Aí eu vou ter uma membrana aqui para delimitar onde é esse núcleo, beleza? Ao passo que numa célula procariótica eu não vou ter isso, tá? Beleza. Enquanto que na célula procariótica eu não vou ter uma membrana nuclear, tá? Eu não vou ter o núcleo verdadeiro, já vou ter ali uma estrutura que eu vou chamar de nucleolo, tá? O ácido nucleico mais disperso no citoplasma, ele não fica bem delimitado, beleza? Daí vem essa questão de eucariótica e procariótica. Na procariótica, que é a estrutura bacteriana, eu não possuo carioteca, tá? Enquanto que na eucariótica eu possuo, que é essa membrana nuclear. Então a primeira diferença é essa, na verdade é que a gente lembra no ensino médio, tá? A gente só vai implementar aqui que há algumas outras diferenças. A questão das organelas, tá? As células eucarióticas são bem mais complexas no quesito de organelas, ou seja, eu vou ter bem mais aqui, como por exemplo mitocôndrias, vou ter complexo de Golgi, eu vou ter lisossomos, enfim, eu vou ter algumas organelas mais elaboradas numa célula eucariótica, enquanto que na célula procariótica é mais simples, tá? Eu vou ter aqui ribossomos, principalmente para a construção de proteínas, vou ter grânulos também, algumas outras estruturas, mas bem mais simples do que eucariótica. Então, segunda diferença primordial aí entre esses 2 tipos de células. Além disso, também, duplicação. Apesar de divisão das duas acontece sempre uma célula, dando origem a 2 células, sempre uma gerando 2, 2 gerando 4, por aí vai. A forma com que elas se dividem é diferente, tá? As células eucarióticas têm todo um aparato mitótico aqui, beleza? Tem todo o suporte da mitose, ou seja, a divisão aqui ela vai acontecer a célula eucariótica vai acontecer por mitose, com exceção dos fungos que também pode acontecer por forma de brotamento, que é uma forma diferenciada, tá? Foco para outras algas, beleza? Mas no geral, a célula eucariótica se multiplica por mitose. Lembrando que nossas células também fazem meiose, tá? Mas mais para o objetivo de reprodução, para a produção de células de reprodução, beleza? Células haploides, no caso. Mas, em geral, a gente se multiplica por divisão mitótica.
E como as células procarióticas não têm núcleo, não têm, são haploides, não tem todo um arcabouço aqui, um aparato de cromossoma, ela não tem um processo de mitose na sua multiplicação, na sua divisão. Não tem todo um comando de mitose, enfim. Então aqui na célula procariótica eu já vou chamar de fissão binária, beleza? Enquanto aqui na eucariótica é mitose, na procariótica é fissão binária. Detalhe que eu estou diferenciando muito essas duas, né? Células eucarióticas, procarióticas, que basicamente são células humanas e células bacterianas. Mas também aqui é interessante, já lembrando que o foco do vírus na próxima aula, mas já especificar algumas coisas, diferenciar para o vírus. O vírus ele foge muito dessa classificação aí. Ah, eu diferenciei eucariótica e procariótica no núcleo, na estrutura do núcleo, nas organelas e na multiplicação desses dois tipos, né? Foi o que a gente acabou de fazer. Os vírus, ele foge de tudo isso. O vírus é o mais básico de todos, tá? Por isso que entra na discussão dele ser vivo ou não, até porque tanto célula eucariótica quanto procariótica, como eu falei, procariótica tem ribossomos, ela tem a capacidade de produzir as suas proteínas. Ela tem então o seu metabolismo próprio, a sua própria fissão binária, ela acontece independente do comando de outra célula, da presença de outra célula, basta ter os nutrientes necessários que uma célula procariótica ou eucariótica se multiplica. O vírus não, ele é basicamente aqui é um ácido nucleico, beleza, envolvido por um capsídeo, podendo ser ele envelopado ou não, tá? Esses detalhes aqui mais para aulas futuras. Ou seja, ele não tem nenhum citoplasma, ele não tem espaço aqui para ter organela. É basicamente isso, o ácido nucleico e o capsídeo com proteção, tá? Então ele não tem metabolismo nenhum. E ele não se multiplica sozinho. O vírus ele é parasita intracelular obrigatório, ou seja, para ter o seu metabolismo, para ter a sua divisão, ele precisa estar dentro de outra célula. Fora dela é inativo. Tá? Então é uma forma bem mais simples mesmo. É por isso que ele não entra nem aqui, ó, tipo celular, não celular, bem aqui. Isso aqui, lembrando que a gente está trabalhando a bibliografia, então é tudo retirado de lá, essas primeiras informações também. Beleza? Então ele foge bastante disso. Tá? Não vai ter organelas, não tem nem citoplasma para ter organelas. É basicamente isso aqui. Tá? Outras diferenças também, assim como no caso das células procarióticas, das bactérias, há também, em sua maioria, movimentação. O que a gente diferencia aqui é que a movimentação das células procarióticas, das bactérias, ela acontece unicamente pelos flagelos. Tá? Enquanto que, por exemplo, nos protozoários, eu vou ter uma movimentação tanto por flagelo, por pseudópodes ou por cílios, tá? Coisas que as bactérias não têm. Isso é foco para outras aulas também, então outra diferenciaçãozinha aí. Vírus, claro, também não tem movimentação, não teria nem como ter, é bem simples mesmo, tá ok? Outra diferencinha do vírus aqui, enquanto que células eucarióticas e procarióticas fazem sempre naquele sentido de uma célula originando duas, tá? Seja por mitose, no caso da eucariótica, ou fissão binária das procarióticas, os vírus não fazem isso. A multiplicação dele é dentro das células. E um único vírus pode eclodir em forma de centenas, de milhares de vírus. Beleza? Claro, depende muito da sua virulência ali. Mas é sempre uma multiplicação muito mais rápida, uma quantidade muito maior do que células bacterianas ou eucarióticas. Ou seja, então a gente resume aqui essas diferenças em diferença estrutural, beleza? Tanto de núcleo quanto de organelas, tá? Células eucarióticas e procarióticas se diferenciam muito nisso, o vírus mais ainda, né? Porque não tem núcleo, não tem citoplasma, é só ácido nucleico e capsídeo ali, tá? Na duplicação, como eu falei, aqui por mitose, aqui fissão binária, e aqui é uma multiplicação intracelular e pelo próprio ácido nucleico. Ou seja, tanto as células eucarióticas ou procarióticas, eu vou ter tanto RNA quanto DNA. Enquanto que os vírus não, eles ou têm RNA ou têm DNA, beleza? Mas não tem ambos. Outra diferença importante entre esses três serezinhos aqui. Nessa literatura tem uma tabelinha lá, ó, que serve para esquematizar isso aí. Essa tabela tá no livro mesmo que a gente está trabalhando, que organiza isso. O capítulo trabalha todas essas diferenciações e aqui ele organiza. Tá? Células, bactérias, fungos, protozoários, todos são celulares, enquanto que os vírus não. Pode ver a diferença de tamanho aqui, tá? De vírus, na comparação com os outros. Tá? Temos os vírus mais simples ainda. E dentro do subtipo de vírus, que a gente vai trabalhar lá com algumas estruturas que são semelhantes a vírus, que são mais simples ainda, tá? Virions, enfim, outras estruturas lá, que são da aula futura.
ácido nucleico, DNA ou RNA no caso dos vírus, enquanto que o resto tem sempre ambos, tem os dois, beleza? Tipo de núcleo, enfim, vírus não tem nenhum, núcleo bacteriano é procariótico, ou seja, aquelas características que a gente já conversou, não vou repetir para não ficar prolongando o vídeo, mas questão da carioteca, enfim, enquanto que as demais são eucarióticos, tá? Ribossomos, lembra lá que função de ribossomo é construção de proteína, beleza? É todo aquele comando do DNA, transcrito em RNA, para o retículo plasmático rugoso, que os ribossomos construíram a partir de aminoácidos, enfim. É o metabolismo da célula mesmo, constrói as proteínas que tem uma série de funções celulares, beleza? Então, eu vou ter ribossomos nas nossas células, obviamente, em protozoários, eumintos, fungos também, e em bactérias também, tá? Por isso que bactérias constroem essas proteínas e têm seu metabolismo. O que a gente diferencia aqui é o tamanho do ribossomo. A característica do ribossomo, na verdade, que é diferenciada das bactérias. Isso é uma sacada muito boa, porque muitos antibióticos atuam nos ribossomos de forma específica. Assim não afetam os nossos e afetam ribossomos de bactérias, tá? Enquanto que os vírus, enfim, não tem basicamente nada, tá? Fica fácil de caracterizar um vírus. Basta lembrar de ácido nucleico, capsídeo e pronto. O resto está ausente lá. Mitocôndrias, tá? Isso aqui é importante. Mitocôndrias também, obviamente, no vírus não tem e também não existe nas bactérias, tá? Eu vou ter mitocôndrias em fungos, em protozoários e eumintos, nas nossas células principalmente, tá? Que é o que fornece, né? A organela que fornece energia pra gente, ATP, beleza? Através de oxigênio e glicose, que é pra gente importantíssimo. Tá? As bactérias já não vão ter isso. Até porque, na teoria mesmo de surgimento da mitocôndria para as células eucarióticas, acredita-se que ela era uma célula procariótica antes que foi fagocitada, tá, por uma célula, e a partir dali gerou uma relação onde a mitocôndria passou a gerar energia, beleza? Ou seja, a própria mitocôndria tem DNA próprio, ou seja, ela era uma célula procariótica, então não faria muito sentido a bactéria ter uma mitocôndria, uma célula procariótica e outra célula procariótica, beleza? Então, bactérias também não têm. Natureza da superfície, tá? O que a gente diferencia muito aqui, ó, é que bactéria tem camada de peptídeo glicano, beleza? Isso aqui também é outra sacada importante, muito relevante lembrar disso aqui. A penicilina age nessa camada aqui, a classificação de gram positivo e negativo depende da quantidade dessa camada aqui de peptídeo glicano, beleza? Movimentação, como eu falei, as bactérias algumas têm, e as que têm acontece somente por flagelos, tá? Fungos e vírus não há movimentação, protozoários e eumintos a maioria. Diferencia aqui que protozoários usa flagelos, enfim, eu já falei que pseudófilos e cílios, bactérias somente flagelos, tá? Métodos de replicação, fissão binária no caso das bactérias, mitose, né? No outro caso, brotamento no caso dos fungos também pode acontecer, e vírus não é fissão binária, coloco nessa classificação, mas a gente vai entender um pouco mais isso na aula futura. A questão das diferenças de células eucarióticas, que é o foco desse início, e células procarióticas, beleza? Se eu falei muito rápido, se ficou bagunçado ali, dá uma volta, dá um pause, bebe uma água, tá? Mas isso aqui vocês não podem esquecer, essas principais diferenças aqui. Pouca bacteriologia básica, tá? As bactérias ainda podem ser organizadas em arranjos, tá? Dependendo da sua forma e de quantidade com que elas se organizam. Eu vou ter então as bactérias com formato mais arredondado, vou chamar de cocos, beleza? Formato mais redondo, mais esférico. As bactérias com formato de bastão, como a bactéria da tuberculose, por exemplo, vou chamar de bacilo, no caso da tuberculose, bacilo de coco, beleza? E as bactérias com formato de espirais, vou estar chamando de espiroquetas, tá? As bactérias que fogem dessa classificação, que não tem nenhum desses três formatos, vou estar chamando de bactérias pleomórficas. E só para acrescentar aqui, no caso das cocos em específico, onde encontrar em microscópio mesmo, duplas de cocos, ou seja, duplas de bactérias em formato esférico, tá? Eu vou estar chamando de diplococos, essas duas bem aqui. Então eu vou ter aqui, ó, streptococcus, as bactérias que vão ter essa organização em forma de cadeia, tá? Enquanto que staphylococcus, já vou ter essa organização aqui em formato de cacho de uva, beleza? Importante classificação aí, tá? Essa impressão é importante a gente estar fazendo. Isso vai ter implicância clínica, até para diagnóstico laboratorial, então isso no caso das bactérias é importante a gente estar lembrando também. Tranquilo? Aí entra aqui, ó, isso aqui é importante a gente ir com calma, tá?
estrutura básica de uma célula bacteriana. Claro que uma ou outra vai diferenciar ali, mas do basicão que caracteriza uma célula bacteriana, uma célula procariótica. Então bora dar uma focada aqui. Ó. O que eu vou ter numa célula bacteriana? Primeiramente, o ácido nucleico, beleza? Onde eu vou estar chamando de núcleo verdadeiro, é o nucleóide aqui, tá? DNA do nucleóide, tudo disperso no citoplasma, beleza? Vou ter aqui, ó, tá vendo essa estrutura aqui do lado? Isso aqui é um plasmídio, tá? Isso aqui é um fragmento do DNA, tá? Por vezes o DNA ele pode se fragmentar e ficar aqui encapsulado. Para que isso funciona, no caso? Para que isso serve? Qual a implicância disso clinicamente? Tá vendo essa estrutura bem aqui, ó? Pílus sexual. Esse pílus sexual, ele serve para mediar, para fazer uma adesão do que a gente pode considerar um acasalamento bacteriano, tá? Uma segunda bactéria aqui, uma segunda célula bacteriana aqui, seria aderida através desse pílus sexual, e aí aconteceria uma troca de DNA, uma passagem de DNA dessa célula doadora, em forma de plasmídio, esse DNAzinho aqui, e a partir para outra bactéria. E essa segunda bactéria que estivesse recebendo, dependendo da informação que tivesse codificado desse plasmídio, ela ia adquirir essa característica. Muitas mutações de antibióticos, de resistência a antibióticos, acontecem, são transmitidas de bactérias através de plasmídios. Beleza? Então isso é muito relevante. Eu vou ter aqui também, ó, esse pilha de adesão, tá? Que parece cabelo aqui, ou cílio, que não é pilha de adesão. Isso aqui que vai mediar a adesão da bactéria no seu sítio, no seu tecido, enfim, na sua célula, onde ela precisasse aderir para estar dando continuidade no seu ciclo, beleza? Isso vai depender do tipo de pilha de adesão, tá? Por isso que algumas bactérias têm sítio específico, outras são mais abrangentes, enfim. Além disso, flagelos, a maioria tá para movimentação, o espaço citoplasmático aqui, tá? Parede celular, essa estrutura com cápsula e parede celular também mais característica das células procarióticas, beleza? E aí, através dessa parede e cápsula celular, a gente joga para cá, ó. E vem para essas duas divisões aqui, a famosa divisão, tá? Onde eu vou ter divisão bacteriana entre grãs positivas e grã negativas, tá? Bora entender isso aqui. Primeiramente, grã positiva, esse termo grã positiva é referente ao médico, tá? Não lembro o nome dele, o sobrenome era Graham, que descobriu essa coloração, onde a gente classifica dois tipos de bactéria através da coloração que ela é feita em microscópio. O passo a passo da coloração aqui para a gente não é importante, pode pesquisar isso na internet, até no próprio livro ele explica. Tem a ver um processo de coloração violeta, de ambas, depois ácido, aí descolorante, aí é só a gram positiva. Por conta dessa camada aqui mais densa, ela continua azul, a outra ela perde a cor, depois colora de vermelho, e no final do processo eu vou ter as gram positivas coloradas de azul e as gram negativas de vermelho. Enfim, passo a passo não cabe a gente decorar isso. Mas é importante de decorar uma coisa. Lembra do peptidoglicano, que eu falei que é o que cobre as bactérias ali? Tá vendo aqui, a principal diferença é essa. Nas grãs positivas, essa camada de peptidoglicano é bem mais densa, bem maior, enquanto que nas grãs negativas ela é bem menor. Tá? Olha a implicação disso. Primeiro, peptidoglicano ele serve para dar uma proteção à pressão osmótica que a bactéria sofre. Sem esse peptidoglicano, ela ficaria muito mais frágil pela própria pressão osmótica, né? Entrar por osmose a água no seu interior e ela corre o risco de eclodir e ter morte celular. Beleza? O peptidoglicano impede então essa entrada da água, dificulta essa passagem por osmose ali e dá uma proteção para a célula. Outra implicância que tem aqui, que em específico nas grãs negativas, há esse espaço periplasmático, bem aqui, ó. Beleza? Esse espaço periplasmático há a presença de endotoxinas, que são presentes somente em bactérias gram-negativas, tá? Essas endotoxinas que dão toda aquela resposta no choque séptico, beleza? Quando é ocasionado por bactérias gram-negativas, beleza? Lembrando que choque séptico não não acontece só por bactérias gram-negativas. As grãs positivas também podem estar levando a um choque séptico, tá? A diferença é que nas grãs negativas é por endotoxinas dessa região, nas grãs positivas acontece pelo ácido teicoico aqui, ó, que ajuda numa patogenicidade maior para a bactéria e também ajuda na resposta imunológica, porque muitas vezes é esse ácido teicoico que funciona como um antígeno, tá? Então, como um antígeno,
Então as células de defesa se ligam, no caso, vão se aderir maior a ele, vão dar uma resposta maior a esse assunto tampóide, beleza? Então quando o gram positivo faz o choque séptico, tem aquela resposta de ter uma resposta inflamatória em excesso, aquela liberação em excesso de óxido nítrico para ter uma vasodilatação na periferia, e lembra que pressão arterial depende de débito cardíaco e resistência periférica, então se eu diminuo a resistência periférica, dilatando, né? Eu vou diminuir a resistência, minha PA também tende a cair. O choque ele vem nesse sentido, beleza? E de forma bem interessante também, um detalhezinho que faltou aqui, há também algumas bactérias que não passam, não conseguem se colorir através desse processo de gram positivo e gram negativo. Eu vou estar chamando essas bactérias de coloração, que são resistentes a essa coloração por ácido, beleza? Mas não era isso que eu ia falar agora. É que nas nossas lágrimas, saliva e mucosa, a gente secreta uma enzima muito importante chamada lisozima, beleza? Essa lisozima, ela vai fazer justamente o quê? A quebra dessa camada aqui de peptidoglicano. Então lembra da proteção que essa camada dá? Pois é, com essa enzima deixa a bactéria muito mais frágil para sofrer morte celular, ou lise mesmo, por ela eclodir por pressão osmótica, beleza? Então essa lisozima é uma enzima importante que serve como defesa do nosso organismo, beleza? A infecções bacterianas, a conjuntivites, por exemplo, tá? Outra característica importante de células bacterianas, a gente vai encontrar o processo de esporulação. Isso aqui é muito importante clinicamente, tá? Processo de formação de esporos, que somente bactérias fazem isso aqui. Em específico, para de implicância mais médica, dois tipos de bactérias, bactérias do tétano e bactérias do antraz, o bacillus do clostridium, beleza? Fazem um processo de esporulação e eu vou explicar o que é. O processo de esporulação acontece quando a bactéria identifica que aquele ambiente que ela está começando a ficar sem nutrientes. Ela vai começar a sofrer morte celular por falta de nutrientes. Quando ela percebe isso, o que acontece? Ela começa a desencadear um processo para liberação em fragmentos do seu DNA, o seu ácido nucleico, beleza? Quando isso acontece, antes dela liberar, ela envolve esse ácido nucleico por queratina, principalmente, queratina. E essa queratina dá uma alta resistência para esse esporo. Para você ter uma noção, esse esporo ele não é eliminado por nenhuma substância de desinfecção, seja clorexidina, álcool 70, 80. Ele não é eliminado, pode passar, primeiramente, como ele não tem metabolismo, pode sobreviver anos no ambiente, tá? Anos mesmo no ambiente ali. Por não ter metabolismo, não ter divisão, é simplesmente inativo. É o ácido nucleico da bactéria de forma inativa. Tá? Nem fervendo um esporo desse, você conseguiria eliminar. Porque na fervura, lembra lá que a temperatura de ebulição da água é próximo dos 100 graus Celsius. Beleza? E para eliminar um esporo, teria que atingir uma temperatura de 121 graus Celsius e mantê-la por 15 minutos. A água não consegue, porque antes disso, enfim, ela evapora. Então, nem fervendo tu consegue eliminar um esporo desse. Para eliminar, precisaria de uma autoclave, por uma temperatura de no mínimo 121 por 15 minutos. Aí, no mínimo, no caso. Aí sim você elimina. É por isso que o conceito de esterilização ele vem através do processo de autoclave. Aí sim eu vou ter certeza de que nem esporos de tétano, por exemplo, vai estar presente. Esse que foi um grande diferencial ali, um processo depois em procedimentos de equipamentos médicos, por exemplo. Até então os casos de tétano era um pouco mais comum, até o surgimento da autoclave. Beleza? Então tem uma implicância médica muito importante, né? É bom a gente lembrar por que o tétano tem toda essa preocupação, teve um corte, uma perfuração, faz antitetânica logo e tudo mais. Enfim, aí entender por que a bactéria consegue resistir a isso e tudo mais, enfim. Lembrando que uma vez que esse esporo entra novamente no ambiente nutritivo, ele enfim, essa queratina quebra novamente, a bactéria volta à sua forma ativa e volta ao seu metabolismo. Beleza? Então isso é bem importante. Se eu tiver falado rápido, volta, dá um pausa ali, enfim, pega uma água. Isso é bem relevante mesmo. Tá? Ciclo de crescimento, eu já até falei um pouco aqui, só queria mostrar para vocês a questão da fissão binária, tá? Que é diferenciado ali da mitose, beleza. Vou botar aqui, beleza, tudo ok. Deixa eu tirar pra cá, tá, vamos ficar na frente, beleza. Para focar melhor. Aqui ó, fissão binária, tá?
Eu vou ter aqui o ciclo de crescimento daquela mesma ordem, semelhante da mitose. Uma gerando 2 células, duas gerando 4, 4, 8 e por aí vai, nessa mesma ordem de crescimento. Claro que isso aqui às vezes são minutos, às vezes são horas, às vezes são dias, depende do metabolismo da bactéria. Tá? Eu vou ter ainda o ciclo de crescimento separado em fases, onde eu vou estar chamando aqui a primeira fase de lag, fase lag, onde essas bactérias somente estão adquirindo nutrientes do meio até o início da sua divisão, onde eu vou chamar de fase log. É a fase de principalmente criação de peptidoglicano, então as penicilinas elas agem principalmente aqui, tá? Essa fase log aqui, fase logarítmica ou fase exponencial, beleza? Pela formação de peptidoglicano que acontece em excesso aqui, no caso, a fase que acontece, beleza? Eu vou ter ainda a fase estacionária, isso vai depender da quantidade de nutrientes nesse meio, e a fase de morte celular, que é o desfecho de essa multiplicação. Tá? Eu vou ter ainda aqui, ó, crescimento anaeróbico e aeróbico. A respiração bacteriana ela pode acontecer desses dois tipos, de forma aeróbica ou anaeróbica. Onde eu vou dividi-la em três, na verdade. Porque eu vou ter as bactérias aeróbicas obrigatórias, ou seja, as que precisam de oxigênio para fazer sua respiração. Eu vou ter as anaeróbicas facultativas, ou seja, se tiver oxigênio, beleza. Se não tiver, ela respira também tranquilamente. E as anaeróbicas obrigatórias, que é o caso do tétano. Tá? Um detalhezinho aí. Para as células que fazem respiração além do oxigênio, seja facultativo ou obrigatório, elas vão fazer a famosa fermentação de açúcar, o famoso ciclo glicolítico. Tá? E com isso a liberação de ácido lático também pelas bactérias. Lembrei que nossas células também fazem respiração anaeróbica algumas vezes, no caso de choque, enfim, nos casos de hipóxia extrema, e que também a liberação de ácido. A acidose, às vezes, vem nesse sentido, quando há hipóxia. Tá? E outro detalhezinho aqui para as células, para as bactérias anaeróbicas facultativas, como elas respiram pelos dois processos, quando há presença de oxigênio, para ela é bem mais interessante, porque ela consegue fazer esses dois processos aí. Tá? Então, assim, gente, para esse início, até para o vídeo ter uma limitação de tempo, como eu falei, eu ia realmente resumir aqui, essas são as principais diferenças das células eucarióticas, procarióticas, vírus, tá? É bem o básico mesmo. Aos poucos vou mandando mais algumas coisas aqui, vou complementando e por aí vai. A galera que tem meu contato aí, qualquer dúvida só manda mensagem, comenta aqui se tu tem alguma dúvida, enfim, se quiser que eu adentre mais algum outro assunto, beleza? Porque a gente viu na aula, quando tu viu no livro, tu pesquisou, quer que eu explique melhor, pode comentar. E é isso, galera. Se estiver ajudando vocês aí, beleza. Até a próxima.